Pedro, tem um detalhe aqui, eu vi num tweet do Caio Alves, que é jornalista, sobre esse período do Abel no Palmeiras. Desde que ele chegou, 10 títulos, como falamos aqui. O São Paulo, o Corinthians e o Santos, somados nesse período, ganharam 3. Todos do São Paulo, né? Paulista, Copa do Brasil e Supercopa. E desses 3 que o São Paulo ganhou, 2 foram em finais com o Palmeiras, né? Da Supercopa e do Paulista. E na Copa do Brasil que ganhou, tirou o Palmeiras no meio do caminho também. Assim, é uma hegemonia assim, muito forte. Quando não ganha, tá ali, né? Quando os rivais conseguiram ganhar, e só o São Paulo ganhou nesse período, 2 finais dos 3 que o São Paulo ganhou com o Palmeiras. E uma delas, o São Paulo tirou o Palmeiras antes. Né? E vocês já pararam para pensar que as últimas 3 derrotas do Palmeiras em campeonatos paulistas foram nos primeiros 3 jogos da final? Da final, Perdeu para o São Paulo no Morumbi, 3-1, reverteu no Allianz Parque, 4-0. Perdeu para o Água Santa, dividido aí pela Libertadores, perdeu por 2-1 na Arena Barueri, reverteu 4-0. E agora contra o Santos, perdeu por 1-0 na Vila Belmiro e agora reverteu, 2-0. São as 3 derrotas em 3 anos. São as 3 derrotas do Palmeiras no Campeonato Paulista em 3 anos. E a gente está falando do Abel Ferreira, que alcançou o Oswaldo Brandão no topo, né, dos técnicos mais vencedores da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá ali, ó. Abel Ferreira, 10 títulos, Oswaldo Brandão, 10 títulos. 2 Libertadores para o Abel Ferreira, 1 Recopa Sul-Americana, 2 Campeonatos Brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Supercopa do Brasil, 3 Paulistas. Tá aí, Flávio, o Abel Ferreira alcançando o Oswaldo Brandão, é o maior técnico. A gente já pode reviver, eu vou reviver esse debate aqui. O Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras, já é o maior técnico da história do Verdão? Flávio Prado, Vampeta, Piperno e Bruno. Não coloco assim, mas ele está no topo, até pelo que você colocou e tal. E tem uma coisa que... Olha só, o Palmeiras ele tem uma hegemonia absurda por esses números colocados pelo Bruno, e a tendência é que isso continue assim por um bom tempo. Por quê? Você olha o São Paulo, Corinthians e o Santos. Será que a curto prazo eles conseguem brigar com o Palmeiras? Vou melhorar. A médio prazo eles conseguem alcançar o Palmeiras? Se o Palmeiras parar hoje, o Palmeiras não faz mais nada, ele fica do jeito que está. Quanto tempo o Corinthians vai demorar para chegar no estágio que o Palmeiras está hoje? O Santos, o São Paulo. Então, essa suprema... Só que o Palmeiras não vai ficar parado. Ele continua trabalhando, ele continua se repondo, ele continua se refazendo. Então o Palmeiras ele tem uma estrutura montada, ele continua se aperfeiçoando, ele continua melhorando, ele continua repondo peças de uma maneira tranquila, sem grandes contratações, sem gastar uma fortuna, sem gastar mais do que pode. Continua equilibrado, continua com um projeto de trabalho, continua botando os meninos da base, assim, fazendo uma série de situações. E os outros continuam dando tiro para todo lado, no desespero total. Então é uma hegemonia que existe e que tende a ser cada vez maior. Quando essa história do Abel, ele não tem nada a ver com isso, óbvio. Mas quando o Brandão disputava, ele tinha mais competitividade. Sabe? A culpa não é do Abel. Não é mesmo, tá certo. Ok, o que ele está disputando, ele está fazendo muito bem o papel dele. O Brandão, quando ele jogava títulos, era contra o Santos, do Pelé. Né? São Paulo não era tão partícipe, nem o Corinthians. Mas tinha times tipo um Botafogo de Garrincha, era mais equilibrado, Pedro, isso é que eu quero dizer. Hoje o Palmeiras sobra em São Paulo de uma maneira muito, mas assim, absurda, não tem segundo lugar. Esses números mostram tudo. 10 títulos do Palmeiras, os 3 somados dão 3, 1/3, e dos 3 é o mesmo. E você não vê perspectiva, não tem perspectiva. O Palmeiras está entrando, nada, o Hendrick vai sair. O Palmeiras vai cair de produção um pouquinho, vai perder o seu jogador de enorme talento. Vai contratar alguém do nível do Hendrick? Não. E vai continuar sobrando. Aqui em São Paulo vai continuar sobrando. Vai ser pleiteiro do Brasileiro, da Libertadores. Então o Palmeiras hoje está no estágio de organização, esse é o ponto, que ele sobra com relação aos outros. Ele sobra. Se ele... Olha... Só se o Palmeiras se buscar sozinho, porque os outros não têm capacidade para chegar onde eles estão. Por exemplo, o Aníbal Bodeno foi contratado por quanto, Piperno? Qual foi o valor? O Aníbal foi por 6 milhões de dólares, né? 16 milhões de reais, mais ou menos? Isso? Não, 6 milhões de dólares dá 35 milhões. 30 milhões de reais. 30 milhões de reais. Já está quase pago aí. Pois é. O Richard Rios. O Richard Rios já está pago. 6 milhões de reais o Richard Rios. Já está pago. Reais, né? Um pouco mais de 1 milhão de euros. Richard Rios foi já campeão brasileiro, campeão paulista, o Aníbal Moreno chegou, aí você pega na história do clube.
é o primeiro tricampeonato do clube centenário. Quando foi tri, quando era palestra. Isso tudo quando é pra história. Claro. E quanto não vale com o gol do Aníbal Moreno sendo campeão? Verdade. O Rômulo, que foi o gasto do Palmeiras esse ano, o Abel já falou, não adianta ficar correndo que é um monte de ninguém. time pequeno, não adianta vir correndo querer fazer o básico, que eu não vou contratar mais de time. Quanto custou o Rômulo, alguém sabe? 6 milhões de reais. Também 6 milhões de reais. Esse já tá pago. Então, o Rômulo... Esse, se não der certo no Palmeiras, tem um monte de gente que já quer. O Rômulo, 6 milhões de reais e o Aníbal, 6 milhões de dólares. Não, e o Richard Hughes? 1 milhão, se eu não me engano. 6 milhões de reais. Também, 1 milhão. Richard Hughes também, Gente do céu, isso aí, no futebol, é dinheiro de gastar em boteco. É dinheiro o negócio à noite lá, você vai muito. Não. Eu sou um pacato cidadão, Flávio. Não, mas entendeu? É dinheiro que você gasta em fim de semana com os amigos. E o Palmeiras traz jogadores desse esporte sem grandes. Vai agora, o que vai acontecer? Vai se achar alguém pro lugar do Hendrick, talvez faça uma adaptação, metendo o Rômulo no time, fixando o Luiz Guilherme um pouco. É diferente, mas vai conseguindo fazer. O Flaco, que era uma dúvida, hoje já é uma realidade. Tem o Rony, tem o Dudu voltando ainda. Tem o Rony e o Dudu voltando, exatamente. Então, gente, o Palmeiras está sobrando muito, tá, sabe? E não tem jeito. Não tem. Você vê no Rio, por exemplo, você vê o Flamengo. Ainda de vez em quando o Fluminense dá um tirinho, ganha uma Libertadores e tal, mas você sabe que é mais uma coisa, uma condição específica de um trabalho de um treinador. E um momento ruim do Palmeiras e do Flamengo, do que propriamente uma consistência. Vasco e Botafogo não brigam. Né? Aí você olha o Atlético Mineiro, será que ele vai ser consistente? Não tem ninguém. No Sul, será que o Inter, com essa grana toda que ele gastou, ele vai transformar isso em time e brigar pelo título? O Palmeiras, ele tá sempre lá, ele tá muito sossegado. Muito. O Flamengo faz um baita rolo com treinador e vira e mexe. Parece que agora se acertou com o Tite. Então, esse tipo de coisa que o Palmeiras, ele tá sobrando muito. Tá muito à frente dos outros. É como se ele jogasse sozinho. E aí, mérito do Palmeiras, obviamente. E culpa do mas mérito do Palmeiras. Não estou desmerecendo, ao contrário, estou enaltecendo. Ele vai continuar fazendo isso. Eu acho que, e tem mais uma coisa, eu acho que o Abel, além de eu achar que ele melhora alguns jogadores que já estavam lá e tal, isso para mim é uma grande virtude que ele tem, eles erraram contratações em 22, mas fora isso, eles acertaram muito também. O Murilo, foram achar lá no Lokomotiv, o próprio Richard Hughes. Então... O Piquerez foi uma boa reposição. O Piquerez foi uma ótima reposição. O Mina, né, que não foi pouca coisa. Quando o Mina saiu, pô, que dificuldade. Ele repôs, né? O Vinha, perdão. Então, eu acho que eles têm trabalhado muito bem em relação a isso. Eu acho que aí tem uma outra grande virtude. Tem uma coisa também que eu queria falar. Hoje eu comentava com o Bruno a respeito desse tema. Eu não sou daqueles, né, Abelzete e tal, até bato bastante, mas ele tem uma segurada no comportamento também, aí tá tudo certo. E não foi por minha causa, por causa dele, é óbvio, né? Não tenho esse poder, nem tenho pretensão. Mas também não vou bater de graça. Ele melhorou naquilo que eu contestava, que era aquela que ficava enchendo o saco e tal. Ele hoje é um treinador como qualquer outro, não quer. A gente nota que ele faz o que os outros fazem. Mas tem uma coisa que é muito boa. Quando o cara começa a ganhar assim, ele vira presidente do futebol. Né? Vou falar com o Bruno hoje de manhã sobre isso. Quando ele é presidente do futebol, ninguém enche o saco no futebol. Ninguém dá palpite. Vocês acham que o Carpini é presidente do futebol do São Paulo? Imagina. Vocês acham que o Carille é presidente do futebol do São Paulo? Talvez consiga, se conseguir fazer a coisa melhorar. Você acha que o português, o Oliveira, é presidente do futebol? Nada. O Tite talvez vire presidente do futebol no Flamengo, como o Diniz é no Fluminense. Não mais essa instabilidade, troca do... Por exemplo... Outra coisa que a gente comentou, o Cícero Souza era um cara fundamental, não era? Estrategista, não sei o quê, pô, é o cara, ele saiu do Palmeiras. Contrataram alguém pro lugar dele? Não. Não. Aconteceu alguma coisa? Não. Eles só adaptaram as peças lá. Estrategista, tá. Não estou desmerecendo o cara. Só estou dizendo que o presidente do futebol é o Abel. É o cara fundamental. Lembra quando saiu aquele rapaz do São Paulo, na época do Diniz, que era o gerente? Alexandre Pássaro. Quando saiu Pássaro, virou tudo de ponta cabeça lá. Pelo menos foi o que se falou. Bagunçou tudo e tal. Saiu o Cícero Souza, estrategista da história e tal. Não aconteceu nada no Palmeiras. Ele tem um presidente de futebol. E aí isso é ótimo, isso faz o time seguir tranquilo. Ele pode errar que ninguém enche o saco. Se ele fizesse exatamente o trabalho que o Carpini fez até agora, não teria problema. Já querem derrubar o Carpini e começa tudo do zero. Por isso que eu falo, o Palmeiras está sobrando, está sobrando.
Na hierarquia do Palmeiras, o Abel Ferreira está à frente da Leila Pereira, por exemplo, né? Porque em outros clubes, a diretoria está sempre em primeiro lugar, depois acho que vem os atletas e, por último, sempre o técnico, né? O técnico é sempre o elo mais fraco. No caso do Palmeiras e do Abel Ferreira, eu acho que não. Eu acho que o Abel Ferreira é o elo mais forte. Ele conquistou. Pegar o time brasileiro é o elo mais forte, assim, é uma ligação muito grande de respeito. Os demais não. O Flamengo, então, para mandar treinador em bola, diretoria. Então, o Abel conquistou isso e a Leila, ela tem a inteligência de não se meter. Isso é excelente. Quando você não. Cara, às vezes você não se meter, você já ajuda muito. Você. Tipo assim, a Leila, ela fala assim, ó, eu nunca vi ela falar que ela é profunda conhecedora de futebol. É ótimo. Ela assina o cheque. Ela não enche o saco. Futebol. Agora você vê os outros dirigentes, a maioria deles, eles deitam e rolam, deitam da regra, nossa, eles ficam falando não, porque não sei o quê, porque o comando, porque devia ter feito isso. Eles discutem futebol como se eles entendessem profundamente mais do que o treinador que eles mesmos contrataram. E isso é péssimo, né? Aí não dá. E a Leila renovou o contrato do Abel. Eu acho que ela trabalhou com muita agilidade, eu acho, na renovação de contrato do Abel Ferreira. Pois, esse é um cara que eu não posso perder. Né? Esse é o dono do meu futebol, né? O dono do futebol do Palmeiras. E até ajuda o trabalho dela. Ela não tem problema. A torcida quer matar a Leila. Lembra quando ela tirou aquela moleza deles lá? Aquela manhãzinha lá? Isso aí. O que aconteceu? O Palmeiras ganha, acabou a força dos caras, os caras murcharam, acabou, ninguém mais enche o saco da Leila. Porque o futebol ganha. Então a proteção dela é o Abel. Onde a cornetagem em cima dela saiu um pouco lá da torcida organizada, espalhou um pouquinho, foi exatamente quando não ganhou. Quando perdeu pro Boca, aí o brasileiro parecia distante, ganhou o brasileiro, ficou só na organizada de novo, né? Isso realmente ajuda muito a direção. Quando ganha, ninguém lembra da direção. Aí a organizada tem bronca com ela, ok, mas se o time está perdendo, outros vão entrar no coro da organizada, como entrou um pouquinho depois da Libertadores. Mas quando tá ganhando, esquece. Fica só. Os caras têm bronca, problema deles. Esquece, fica... E daqui a pouquinho teremos Leila Pereira falando ao vivo na zona mista da Arena do Verdão. O Guilherme Silva tá lá acompanhando tudo. Será que ela vai falar do Textor? Então, esse do jogo ela falou. Eu até acho que a turma da tinta podia agora pedir um patrocínio pro Textor, eles fazerem uma coligação contra a Leila. A turma da tinta que pinta muro lá no Palmeiras e tal. Agora, vai lá pintar muro, quem sabe o E eles não ganharam o carnaval, né? Eles não ganharam o carnaval. Não ganharam o carnaval de novo. Quem sabe o Textor possa pagar umas latas de tinta? Eu pagar o carnaval deles, né? Isso, vai lá. Sobre o Abel Ferreira, que a gente estava destacando aqui, o Abel, a gente olha esse time do Palmeiras, fala assim, veja o torcedor, principalmente rival, né? Não, porque com esse Palmeiras, basta colocar qualquer técnico ali que seria campeão. Com a organização que o Palmeiras tem, esse técnico ganharia os mesmos títulos do Abel Ferreira. Claro que tem a organização do clube, claro que é um técnico muito bem respaldado pela direção, mas eu acho que o Abel Ferreira tem sim os méritos dele, porque outros técnicos passaram por lá... É manchete do jornal A Bola de seleção brasileira em Portugal. Felipão, Luxemburgo e Mano Menezes. E Mano Menezes. Só Mano Menezes sai com 72% de aproveitamento, mas a estrutura que o Palmeiras montou, que o Flávio fala, todos ganharam o título. O Felipão foi campeão, mas não conseguiu fazer o trabalho que o Abel fez. Não, sim, lógico. E o Luxemburgo também foi campeão, mas não conseguiu desenvolver esse trabalho todo. O Abel tem todos os méritos, tá lá, mas a estrutura do Palmeiras que foi montado, fora do Mano Menezes, todos ganharam o título. Sem desmerecer Mas não conseguiram fazer esse trabalho que o Abel fez, de quase 4 anos, 10 títulos. Sem desmerecer o trabalho do Abel. 13 finais. Se ele estivesse no São Paulo, será que ele ainda estaria no Brasil? Nem lembrariam que ele estava lá. Se ele tivesse ido para São Paulo, se ele tivesse ido para o Corinthians, será que ele nem lembraria que ele trabalhou no Brasil? Ele teria saído há tanto tempo. É nesse aspecto que eu estou falando. Então, o trabalho é isso. Ele aproveitou maravilhosamente a estrutura do Palmeiras de maneira melhor do que outros. Isso ok. Mas se ele tivesse em outro time no Brasil que não for... se ele tivesse no Flamengo, ele já teria voado. Então, ali também calhou dele pegar um trabalho, ele gosta de fazer. Ele aproveitou bem a estrutura. Campeão brasileiro embora, mandou. O Dorival Júnior. Dorival, campeão da Libertadores. Então, eu acho que ali também, onde ele está, ajuda muito. E ele tirou muito proveito daquilo que ele teve para fazer, talvez melhor do que os outros, claro. Isso também tem que ser dito. Porque da história recente do Palmeiras, eu acho que o único que se aproxima do Abel é o Felipão. É o Felipão. Em termos de títulos, talvez o Felipão, tá?
E agora, eu até fiz a pergunta para vocês, o Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? Eu acho que isso é relativo porque você entra naquela discussão do futebol jogado, eu acho que... Nível de jogo. Nível de jogo. Acho que em nível de jogo, eu acho que não. Mas talvez em eficiência, sim. Eu acho que é o melhor Palmeiras de todos os tempos, em termos de eficiência, né? Esse Palmeiras do Abel Ferreira. Porque futebol jogado você pode destacar a academia, você pode destacar o time do Ademir, que hoje entrou em campo. É muito legal a ação antes da partida, antes da bola rolar com os ídolos do Palmeiras. Mas acho que em termos de eficiência é sim o melhor Palmeiras da história. E isso varia, isso é muito relativo. Isso também, entre os torcedores, é motivo de discussão. Porque tem torcedor que está acompanhando agora... vai de maneira mais próxima esse Palmeiras, daqui a 10, 20 anos vai falar, o melhor Palmeiras que eu vi, o maior Palmeiras que eu vi foi o do Abel. Tem torcedor que, de repente, viu o Palmeiras ser campeão paulista mais próximo com o Valdir. Segunda academia, eu gostava mais daquele time. Parmalat, é muito relativo. Edmundo, Roberto Carlos. Fora o torcedor dos anos 90, que vai citar esse time. O torcedor que ainda chegou a pegar a época do Ademir da Guia vai falar, não, foi o do Ademir da Guia. É de torcedor para torcedor essa discussão. Por isso que eu falo que é relativo. Né? Mas em termos de eficiência, eu acho sim que é o melhor Palmeiras da história. Piperno. Bom, eu acho que a gente tem que considerar um monte de coisa. O Flávio, por exemplo, e o Vampeta citaram o Palmeiras da academia. Então, eram times poderosos, cheios de craques e com uma concorrência terrível. A primeira academia, aliás, a primeira e a segunda jogavam contra o Santos do Pelé. É óbvio que isso também... Penharol, Nacional, Nossa, Dependente, River não, River era galinha. São Paulo, depois São Paulo de Pedro Rocha, já na fase Esse Palmeiras de 93, 94, agora estava Miller, Raí... Esse aí, então... Isso é que a gente precisa tomar cuidado. Porque se você diz, não, o Abel tem entre os maiores, claro. Mas ele teve a felicidade, por mérito do Palmeiras estar muito à frente dos outros. Por isso que eu acho que a gente tem que fazer uma distinção. Ele é o maior vencedor, estatisticamente está aí, e fora esse número bonito de 10 títulos, são 2 Libertadores das 3 que o Palmeiras tem. Isso é um dado relevante. Então, é o maior vencedor. Agora... Sim. Se é o melhor ou não, isso é a parte subjetiva. Eu já disse, admiro demais o Abel por um monte de fatores, mas o Palmeiras que mais me encantou foi o do Luxemburgo. Só que o do Luxemburgo, aquele primeiro, 93, 4 e 6, que era um Palmeiras também com 6, 7 jogadores de seleção brasileira. E essa é uma coisa cuja balança acaba também favorecendo o Abel, porque esse Palmeiras não é um Palmeiras de muitos jogadores de seleção, aqueles eram. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Mas é que tem essa coisa de seleção. Os jogadores da seleção eram daqui, hoje eles não são. Exato, por então, isso. Se o Palmeiras, se todo mundo ficasse por aqui, provavelmente o Palmeiras seria a base da seleção. Porque realmente é o melhor time do Brasil já faz tempo, né? Então, na média, com o que o Flamengo fez no ano passado, a média de melhor time do Brasil é o Palmeiras. Então, fatalmente, ele seria também a base da seleção. Teria 5, 6 jogadores da seleção. Isso é uma coisa. Nossa audiência aqui também, o grande Paulo Pelaipe, que cita um outro presidente do futebol em seu clube, o Renato Gaúcho. Sim. É verdade. Para você, Bruno Prado, Abel Ferreira é o maior técnico da história do Palmeiras? Não, essa questão que foi falada que tem toda uma subjetividade, né? Números, 10 títulos em pouquíssimo tempo, né? Isso aí é fantástico. E como o Piperno lembrou, 2 Libertadores, uma coisa sensacional. Já montou e remontou esse time várias vezes. Hoje mesmo ele muda, mas ele mantém o sistema, só que ele muda a maneira de jogar, né? No primeiro jogo ele segurou o Marcos Rocha na direita com 2 zagueiros, hoje ele segurou o Piquerez com 2 zagueiros, Mike de um lado e o Lázaro foi um ala esquerdo, né? Ele não mudou o sistema, né? Até acho que esse sistema de 3 zagueiros que ele usa desde a reta final do Brasileiro do ano passado é muito para encaixar o Endrick, exatamente porque o Endrick não é um ponta nem é um centroavante, então para deixar o Endrick à vontade como um segundo atacante, por isso que ele joga assim. Eu imagino que essa é um dos principais fatores para ele jogar com essa formação desde o final do Brasileiro do ano passado. Também o time que eu mais gostei de ver foi o do Luxemburgo, na época da Parmalat. Os dois, né? 93, 94 era quase o mesmo time ali, né? Em 94 tinha o Rivaldo, né? E já não tinha o Edilson, que estava em 93, enfim, eram poucas diferenças, mas era a mesma base, Edmundo, Evair, César Sampaio,
Zinho, enfim, Mazinho, Roberto Carlos, Mazinho, Antônio Carlos, era um timaço, né? E era outro momento do mercado mesmo. Hoje, esses caras não estariam no Brasil com a idade em que eles estavam, que eles não eram garotos. Ali muitos já eram bem experientes. E com essa idade, nos jogadores daquele nível, quase todos aí disputaram Copa do Mundo, eles estariam fora. Hoje, não. Hoje, esses caras que... Pegavam o São Paulo no super time, Sim, né? que também era de Carlos Raí, Miller, Palinha, enfim... Então, o time se for pelo lado do time que eu mais vi jogar, que eu gostei, foi o do Luxemburgo. Até pelas ideias do Luxemburgo no auge, eram diferentes da do Felipão, que também pegou um período de Parmalat, mas o Felipão jogava de outra maneira, até pela maneira como ele vê futebol. O Abel é até mais parecido com o Felipão do que com o Luxemburgo. Mas, cara, eu acho que dá para colocar o Abel como o maior, talvez não o melhor, o que você mais gosta de ver, mas o que ele conseguiu em 3 anos e pouco é formidável, uma coisa absurda. Palmeiras tricampeão paulista, daqui a pouquinho tem Leila Pereira na zona mista da Arena do Verdão e tem Abel Ferreira, entrevista coletiva do técnico campeão paulista. Eu vi que o Abel Ferreira ganhou um BYD, ganhou no campo de jogo. Imagino a premiação de melhor técnico. Imagino que ele ganhou o carro por ser o melhor técnico da competição. Só falta essa, não é o segundo. Você for o segundo, pega aí e o primeiro vai lá receber o prêmio. E ele gosta de carro, curte Fórmula 1, curte automobilismo. Ele fala assim. Ele tem uma coleção de carros antigos aí. A mulher dele falou que quando ele fosse expulso, ele tinha que vender um dos carros da coleção dele de castigo. Ele fez essa coisa, combinou isso aí, né? E aí ele recebeu, acabei de ver aqui, acho que é a premiação de melhor técnico do Campeonato Paulista. Imagino eu. Amanhã deve sair a seleção e, consequentemente, o melhor técnico. Uma festa esse negócio. Amanhã tem. Talvez seja o prêmio pro melhor, pro campeão. Amanhã tem a Federação Paulista para a festa amanhã à noite. A seleção é amanhã. Amanhã à noite é a Federação Paulista. Pode ser pro técnico campeão. Então, pode ser que o carro seja um prêmio pro técnico campeão. A gente vai atrás aí. Amanhã à noite a Federação Paulista dá o prêmio. Você vai lá, Val? Não fui convidado, mas eu fui. Como representante de clube, você não tem direito a voto? Não. Mas aqui... Você foi convidado ou não foi? Não, dessa vez não. Normalmente todo mundo que é filiado aos clubes. Eu já não sou mais presidente. Entendi. Sou presidente do conselho. Mas se eu chegar lá, você acha que o Reinaldo alguém vai me barrar? Come e bebe da hora. Você vai lá? Eu não vou. Tá sem coisa pra fazer? Não, eu sempre fui convidado. Lá tá... Eu sempre fui convidado, mas assim, eu sei que a festa é um dia depois do título, é amanhã. Vai o time da A4, da A3, da A2, da A1, porque subiram hoje. O Bruno acabou de falar. Subiu o Noroeste, hoje à tarde, subiu o Noroeste e Belo Clube. As outras divisões aqui de São Paulo. E tem os prêmios também. Até pro futebol feminino. Então vai amanhã, a festa é amanhã. É o comes e bebe danado. E os dois que subiram na primeira fase foram o 7º e o 8º. Os dois piores que classificaram pro playoff subiram. Eu tô numa fase que o cara me convida pra uma festa, ele acha que ele tá me agradando, ele tá me arrumando um problema. Ei. Eu prefiro não ser convidado. Você quer me deixar feliz de ver você me convidar? Não me convida. E eu vou ficar satisfeito. Ô, Vamp, o que é melhor programa para amanhã? A festa ou o Ninho? No Ninho, eu vou ficar no Ninho. Eu gosto de ficar no Ninho. O Ninho ficou sem eu quase 30 dias aí, ele tava na Quero Bahia. ver se você... É verdade. Me readaptando ao meu Ninho. Por exemplo, na terça-feira à tarde, se pintar alguma coisa, você vê o jogo ou o Ninho? Real e City. Você acha que eu vou fazer o quê? Eu vou ver Real e City. O Ninho perde já? Você sabe que no Ninho alguém pode ver Real e City ao lado dessa costela? Ao lado dessa costela aqui? Você é jogo pra ver sozinho. Você é jogo pra ver sozinho. Você não sabe, sempre tem um ombro amigo ao lado. Que coisa. Essa tática do Vamp aí, hein? Qual que seria? Manda todo mundo pro ataque, né? E a gente sabe, né? O jogo foi onde? Em Manchester? Em Madrid. Madrid. 3-0, Bellingham. E a gente sabe. Pra ganhar do Guardiola é uma luta, igual ganhar do Abel, viu, velho? Puta, pra ganhar pra jogar. E o Tite nessa barca também.